Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, sábado da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, e diz o seguinte: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, a figura que inaugura o Evangelho de hoje, além de Nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, é a mãe dos filhos de Zebedeu. E aí nós vemos uma intenção do evangelista Mateus de preservar os discípulos de um pedido que beira ali o absurdo, assim, de tão inocente que a mãe ela acaba sendo até mesmo inconveniente. E aí, especificamente, essa também é uma maneira de São Mateus proteger a figura de Tiago, porque ele era considerado um herói entre os judeus cristãos. Quando o evangelista se refere a sentar ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faz referência ao banquete messiânico ou à última ceia de Jesus com seus discípulos. Ele fala justamente no julgamento final em que Nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar. E eles seriam como que regentes ali na corte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo já os adverte. Por quê? Para que o Filho do Homem fosse glorificado, ele passou pelo sacrifício da cruz. Ele pergunta, será que por acaso vocês seriam capazes de beber do mesmo cálice que vou beber? E eles foram, de fato, mas naquela época eles ainda não contavam com toda a compreensão, o Espírito Santo não tinha vindo ainda e não tinha a posse do entendimento a respeito da palavra, de quem eles eram e da própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o cálice que Jesus se refere é justamente o cálice do sofrimento. Para aquele que quer sentar-se à direita de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, estar perto de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem que beber necessariamente desse mesmo cálice. E os outros discípulos, eles se revoltam. Por quê? Porque era como que pediam um lugar de destaque a Nosso Senhor. E nós vemos que a ambição não era algo exclusivo somente de Tiago e João, mas comum a todos os apóstolos, que ali estavam ainda no processo de conversão interior, vamos dizer assim. Nosso Senhor Jesus Cristo faz menção aos governadores terrenos para mostrar que todo modelo terreno, todo modelo dentro dos padrões desta vida passageira, eles não servem para o reino de Deus. E aí se vai ter a apresentação de 2 modelos. Primeiro, o modelo do serviço voluntário do servidor e do escravo involuntário do servo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele personifica os 2. Quando ele diz que não veio para ser servido, mas para servir, ele se coloca como aquele que é modelo de humildade e liderança no seio da comunidade cristã, em contraposição às ideias de dominação e de poder que vigoravam na época em relação aos governadores terrenos. E aí nós vemos que quem é nobre de verdade é aquele que é capaz
de manter-se humilde e se colocar numa atitude de serviço diante dos outros. Por fim, o evangelista finaliza com a expressão dar sua vida em resgate por muito. Trata-se do significado do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e foi isso que Cristo fez na cruz. Ele ofereceu a sua vida em sacrifício por nós. E é bonito que ele nos convida a fazer o mesmo, dando o exemplo, se antecipando a cada passo que seria necessário para um verdadeiro discípulo segui-lo bem de perto. E só uma curiosidade, quando se utiliza essa palavra resgate nos evangelhos, geralmente na época de Jesus se fazia menção ao preço pago pela alforria dos escravos. E o preço do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a liberdade e a vitória sobre o pecado. Que possamos pedir a nosso Senhor que nos faça sempre humildes, estejamos atentos às necessidades uns dos outros, que olhemos com benevolência para aquelas pessoas que dependem de nós e que assim, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos oferecer a nossa vida. Talvez não por um sacrifício cruento como o de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que implica uma renúncia na medida da dignidade que ele representa, a renúncia de si mesmo. Quem quer seguir a Jesus, primeiro renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o de perto. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê essa graça hoje. Assim seja. Amém.